Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui quem vos fala uma vez mais é o Frei Antônio Rafael, e nos encontramos mais uma vez para meditarmos a Sagrada Liturgia, os textos da Sagrada Liturgia desse 23º domingo do tempo comum. O que o Senhor tem a nos dizer no dia de hoje, neste caminho e percurso do ano litúrgico que cada vez mais se aproxima do seu fim? Recordemos, são 34 semanas, nos restam somente 9. E assim devemos de ver o como está o nosso caminho com Deus, o que crescemos, no que avançamos, naquilo que o Senhor pede para cada um de nós, porque ao final somos peregrinos rumo ao céu. E o caminho deve de ser feito, e o caminho é uma vida espiritual, uma conversão, uma transformação de vida na obra, na graça de Deus. A primeira leitura de hoje, creio que na maior parte das paróquias iremos meditar Isaías 35, de 4 a 7a. Por quê? Porque tem hoje uma opção secundária, que é Romanos 8, de 28 a 30. Meditaremos hoje Isaías 35. Nós devemos de recordar que o povo de Israel vai sofrer o exílio. E as palavras que hoje se dirigem, mais do que correção e castigo que o Senhor dirigiu antes nos textos de Isaías, que, como sabemos, continuará ainda muitos outros capítulos, o Senhor agora quer motivar o seu povo. Basicamente, dizendo: não temais. Uma palavra de promessa de retorno à casa aos exilados, que também se dirige a cada um de nós hoje, porque também nós hoje nos sentimos no exílio, na experiência, na esperança da humanidade nova que viverá. Assim, nós estamos no exílio. Vemos tantas atrocidades, tantas coisas, um mundo totalmente decadente por causa de sua imoralidade, sua distância de Deus e todo o egoísmo que o homem hoje é chamado a viver, esquecendo-se, privando-se de Deus e também do amor aos irmãos. Então, o Senhor nos mostra que nós estamos no exílio, mas nos recorda a sua promessa de retorno à casa, mais do que retorno, de ida à casa verdadeira. E o texto nos diz: dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo, não tenhais medo, não temais. Vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus, é Ele que vem para vos salvar. Qual é esta esperança? A esperança da nova humanidade que viverá plenamente o mandamento do amor de Deus. Nós temos tido esta esperança desta nova humanidade, não somente esperar, mas viver nesta expectativa? Porque muitas vezes vivemos na passividade de esperar que um dia isso vai acontecer, mas não na atividade, na expectativa de que isso vai acontecer a partir de cada um de nós. E o texto diz, fala da vingança de Deus. Sim, Deus se vinga. Mas se vinga do quê? Do pecado. Deus se vinga do pecado que nos destruiu e nos destrói.
para que nós realmente o reconheçamos como nosso Salvador, como diz aquele texto que acabamos de ler. Em continuidade é isso que digo. E de que modo Deus se vinga? Entregando o seu Filho por amor para a nossa salvação. Esta é a vingança de Deus. Não é uma guerra, não é algo terrível que ele faz para destruir as pessoas, não. Ele se vinga, ele destrói o pecado, entregando por amor o seu Filho para a nossa salvação. E nós, como temos reagido a esta vingança de Deus contra o pecado, contra o meu e o seu pecado? Nós temos também lutado contra o pecado para viver o amor do Filho em nós? Nós temos abandonado esta vida distante de Deus para viver uma vida de intimidade e amizade com Ele? E continua o texto que nos liga justamente hoje ao Evangelho de São Marcos, quase continuidade do que ouvimos semana passada. E vemos no Evangelho que tudo isso que diz o texto se realizou. Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos, assim como brotarão águas no deserto e jorrarão torrentes no ermo. A terra árida se transformará em lago e a região sedenta em fontes d'água. Assim encerra a leitura de Isaías de hoje. Mas nós devemos de aqui ver por que a alusão a tantas coisas, não somente aos milagres. Os milagres, em especial este, um deles, meditaremos no Evangelho, mas a questão do deserto, as fontes de água, a terra que se transformará em lago. Por que tudo isso? Porque aqui está nos mostrando o caminho rumo à pátria celestial, rumo ao local onde vamos chegar. E o versículo 8, que hoje não é colocado, justamente vai nos recordar o progresso da vida espiritual que está na nossa capacidade de ir pelo caminho do Senhor. O como temos progredido na nossa vida espiritual, o como temos caminhado na vontade do Senhor. Temos caminhado na sua vontade, ido pelo seu caminho, abandonado a vida de pecado, lutado contra ela? O Salmo responsorial nos diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, bendirei ao Senhor toda a vida. E alguns dos versículos do Salmo não nos são apresentados, mas brevemente nos diz o que estes versículos que não aparecem. Os primeiros versículos que não devemos de pôr a confiança nos homens, mas sim em Deus. Os homens falham, somente Deus permanece. Somente Deus é forte, a segurança de cada um de nós. E assim se reflete no texto que ouvimos do Salmo de hoje. O Senhor é fiel para sempre e faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos, é o Senhor quem liberta os cativos. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Então, o Salmo nos mostra que o Senhor socorre a todos aqueles que confiam nele, a todos aqueles que também lhe são fiéis. E a esses ele concede o alimento, não somente o alimento físico material, mas recordemos, o alimento é toda a palavra que vem da boca de Deus, o alimento espiritual. O Senhor liberta os cativos, nos liberta do quê? Da prisão que nós mesmos nos colocamos pelo egoísmo e por vivermos a inimizade com Ele, buscando muitas vezes o pecado e aquilo que o inimigo nos propõe, a vontade de Deus. Mas a segunda parte que ouvimos, o Senhor abre os olhos aos cegos, tudo aquilo que o Senhor realiza é justamente o louvor ao poder de Deus manifestado nas suas obras e naquilo que veremos no Evangelho de hoje. Então se louva o poder de Deus que se manifesta nas suas obras, a sua misericórdia a todos os que necessitam dele. E isso se realiza mais uma vez em Jesus Cristo, em especial, o trecho que nós ouvimos agora. E os últimos versículos do Salmo de hoje nos dizem: Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre.
Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Aqui proclama o reinado de Deus, que se manifesta nas obras que ele realiza. Entremos agora no Evangelho. Como recordamos semana passada, tivemos o Senhor debatendo com os fariseus, depois um diálogo com todo o povo e, por fim, o diálogo com seus discípulos, onde recordava justamente que não é o que entra no homem que lhe faz mal, mas o que sai do homem, do coração do homem que rende, torna o homem impuro, o homem pecaminoso. E listava 12 coisas que fazem o homem ser mau, ser impuro. Porém, ele deixa aquele lugar e depois caminha e tem um encontro com a mulher cananeia. E ali realiza um milagre, uma libertação da filha dela, que estava possuída pelo demônio. E logo em seguida, continuando a sua caminhada, entramos no Evangelho de hoje, no milagre do surdo-mudo. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. O que isso tem a ver para nós na geografia? Nós devemos de ver que o Senhor abandona as terras dos judeus para passar a terra dos pagãos, fazendo já uma alusão àquilo que a igreja faria quando o Senhor enviasse o Espírito Santo. Então o Senhor está em terras pagãs. Mas por que vai ali? Um judeu era considerado, como meditamos no Evangelho algumas semanas atrás, justamente consideravam todos os pagãos impuros e batiam até mesmo o pó do calçado de suas sandálias ao entrar de novo na terra de Israel. E Jesus está caminhando por lá? Sim, o Senhor está caminhando ali. Está anunciando a boa nova. E continua o Evangelho. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Assim Jesus realizava a sua obra, impondo a mão. Recorda a mão de Deus? Recorda também o que vamos ver mais adiante, o dedo de Deus. As obras que Deus realizava, o Pai, desde o Antigo Testamento. Mas tem algumas coisas interessantes para nós. Trouxeram o Verbo. Aquele homem caminhava? Quem precisa ser trazido? Quem não enxerga. Se ele enxerga e caminha, por que ele não vai sozinho ao encontro de Jesus? Simplesmente porque o surdo imita aquilo que vê os outros fazerem. E essas pessoas são como anjos que o levam a Jesus. Então, ele não vai sozinho, mas essas pessoas são anjos, são mensageiros, anunciam o Senhor e levam este homem que não conhecia Jesus a ter este encontro para receber de Jesus a graça, para se deixar transformar pela obra, pelo milagre do Senhor. E diz ainda: homem surdo que falava com dificuldade. A incapacidade de falar vem da incapacidade de escutar. É surdo para escutar Jesus e mudo para proclamar aquilo que o Senhor quer que anuncie. E nisto o surdo-mudo está em cada um de nós. Somos cada um de nós no Evangelho de hoje. Estamos surdos à palavra do Senhor? Estamos mudos àquilo que o Senhor nos pede para falar e anunciar? Continua o Evangelho. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. O que tem a dizer este trecho do Evangelho a cada um de nós? Todo o simbolismo e significado que tem para a minha vida e a tua, porque o milagre verdadeiramente Jesus realizou. Nós temos que compreender que Jesus leva para fora das pessoas, porque Jesus não quer ser reconhecido como curandeiro ou qualquer coisa assim. Mas Jesus quer que compreendam depois tudo à luz da sua cruz, tudo à luz do que ele vai realizar, que é toda a salvação do homem no mistério da paixão, morte e ressurreição. Então as curas não têm a dizer tudo sobre o seu respeito.
são parciais. Dizem algo de Jesus, mas não dizem tudo de Jesus. E o que mais tem a dizer o Senhor neste trecho que ouvimos? Ele colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu com a saliva e tocou a língua. Se está no meio, voltemos de novo à multidão, se está no meio de pessoas que não conhecem, que pensam diferente do Senhor, isto é a multidão. A multidão é o lugar de confusão, onde muitas vozes e opiniões falam. É um lugar de instabilidade. Nós, muitas vezes, nos deixamos levar por muitas opiniões, muitas pessoas que falam isso ou aquilo, muitas vozes, e nós não devemos de ficar ali. O Senhor quer falar individualmente com cada um de nós, e para isso necessitamos ir com Ele para um lugar deserto. Ali o Senhor quer falar a cada um de nós. E onde se encontra este lugar deserto? Na nossa vida de oração. É ali que encontraremos o Senhor. E temos tido uma oração verdadeira? Temos buscado estes momentos de encontro com Jesus? Ou temos ficado no meio da multidão, escutando o que dizem de Jesus, o que pensam os outros, o que os outros dizem de mim, da minha vida com Jesus, da minha busca de Jesus? Nós devemos de nos retirar com Ele. E isso cabe a cada um de nós. O Senhor não pode nos forçar. Ele quer nos levar a este local deserto, a estarmos a sós com Ele, para que Ele coloque os dedos também em nós, nos nossos ouvidos, e com a sua saliva Ele toque a nossa língua. Mas o que simboliza os dedos? Justamente os dedos de Deus. Os dedos de Deus, que é o poder de Deus, o poder de Deus já realizado desde o Antigo Testamento, que realiza a cura, e por isso aqui se diz os dedos de Jesus, e cuspiu a saliva, que é o símbolo da saliva na antiguidade. A saliva era o concentrado líquido justamente do espírito do homem. É a concretização da intimidade com a pessoa. E aqui simboliza então o Espírito de Cristo doado através da saliva a este homem surdo-mudo. Aquilo que Jesus realizou em Pentecostes antecipa aqui no toque com a saliva neste homem. E assim o Senhor realiza a total intimidade através da sua saliva, porque assim o tinham os povos antigos. É a intimidade com a pessoa. Hoje, infelizmente, parece que o beijar se tornou uma coisa vulgar, porque se beija qualquer um, os jovens em especial, os que vivem uma vida sem um marido, uma esposa e saem pegando um ou outro, mas desde a antiguidade simboliza a concretização da intimidade, e aqui da intimidade de Deus para conosco. E o que faz Jesus? Olhando para o céu, suspirou e disse. Jesus olha para o céu. Aqui tem muito a dizer. Primeiro, que é o Pai que faz a obra, que realiza para a obra. Mas também tem algo a dizer a nós que devemos de olhar para o céu e meditaremos mais adiante. Sigamos o Evangelho. O que disse Jesus? Efatá, que significa abre-te. Esta palavra, hoje retirada da obrigação da cerimônia do batismo, ainda pode ser realizada pelo sacerdote que faz o batismo. É uma parte do sacramento que não é mais obrigatória. Ao final. E justamente é para quê? Para abrir os ouvidos, para que entre a escuta da fé e assim a pessoa fale e proclame o reino de Deus. Não somente com a boca, mas com a sua vida. Então, o homem deve de se abrir, não somente deve de se abrir por inteiro e não somente os ouvidos. Nós temos aberto a nossa vida na integridade, na totalidade, para aquilo que Deus quer nos dizer? E segue o texto, fala a tradução que quer dizer abre-te. Nós temos nos aberto, eu e você, porque não fala abri-vos, mas sim abre-te. Nós devemos de nos abrir de forma pessoal aquilo que Jesus quer dizer a nós.
Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Quem não escuta, permanece mudo. Quem não escuta a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, quem não busca não somente escutar a leitura da palavra, mas ter uma vida de intimidade e oração com Jesus, um encontro pessoal com Deus, permanece mudo. Por quê? Porque justamente é o abrir-nos a escutar que nos leva a falar. E devemos de ter aqui presente: o homem é a imagem de um homem que não conseguiu absorver a verdade da fé. A fé entra pelo ouvido, nos diz São Paulo. A profissão de fé dele é falha, é deficiente, não é integral. E a nossa profissão de fé, como tem sido? Tem sido uma profissão de fé autêntica, sem falhas, sem deficiência? Ao menos por parte do nosso esforço, porque nós estamos prontos a ouvir? O Evangelho deve de nos reformar por dentro. A escuta do Evangelho deve de nos reformar por dentro, nos transformar, nos modificar. E isso é conversão. O problema é que muitos cristãos hostilizam todo mundo para se defender. Não, peraí, não é bem assim. Não, você está errado. Aquele que não pregar o Evangelho assim, viver o Evangelho. Não, é muito carola, é muito antiquado, está errado. Não deve de ser assim. Tanto aqueles que vivem porque é sempre antigo e sempre novo, tanto aqueles que promovem a abertura às novidades, devem de estar abertos àquilo que é a antiguidade da fé, aquilo que é a, a tradição, bem como aqueles que são da tradição devem de estar abertos às novidades. Por quê? Porque algumas coisas têm suas mudanças ao longo do tempo. As duas coisas devem de caminhar, mas muitos hostilizam uma coisa para se defender, se autodefender. E como temos sido nós, eu e você? Temos hostilizado a todos e a tudo para nos defendermos e nos mantermos surdos e mudos, para não modificarmos a nossa vida na fé? Se hoje escutar o evangelho de hoje, ou de qualquer domingo, de qualquer homilia que eu participe na missa, não me questiona, não me faz reformar o meu interior, a minha vida com Cristo, então permaneço surdo e mudo. Porque é necessário que o evangelho nos incomode. E aqui voltamos àquilo que dizia, a oração. A oração verdadeira, ou este encontro com Jesus na intimidade, onde Ele quer abrir-nos os ouvidos e também fazer com que falemos. A oração verdadeira é a união, o contato com a palavra de Deus, que é o próprio Filho, o Cristo. E ela, por si só, mexe com cada um de nós, nos incomoda, nos propõe um desafio espiritual. Não estamos nunca contentes conosco mesmos. Queremos mudar. Se a oração para mim é eu ir e escutar aquilo que eu quero de Deus, que Deus realize aquilo que eu quero que Ele realize, então não estou sabendo rezar. Estou sendo surdo. Porque muitas vezes a vontade de Deus vai ser a cruz. É ali que Ele vai nos falar, através da cruz, da dificuldade. Nós, como temos rezado, temos tido uma oração verdadeira, um contato verdadeiro com esta palavra que mexe, incomoda a mim e a você? Porque se Jesus não me incomoda, se aquilo que Ele me diz não move nada dentro de mim, ao contrário, eu quero modificar a palavra de Deus para que se adapte à minha vida, por causa de minhas ideologias, meus pensamentos, meu egoísmo, então eu permaneço surdo. A fé não entrou na minha vida. A fé não me move. E quando a fé entra em nós, nos faz proclamar esta mesma fé, não somente com os lábios. Anunciar com os lábios, sim, teremos que anunciar, mas também com a nossa vida, com a coerência de vida cristã, que nem sempre é fácil, é um desafio. Muitas pessoas, talvez, escutando hoje, digam: eu tenho 60 anos, sempre fui assim. Sim, mas não permaneceremos assim, porque Cristo nos muda. Cristo nos chama a mudar a nossa vida. E nós temos buscado esta mudança. Temos anunciado a todos Jesus Cristo e levado como estes anjos, estas pessoas que foram anjos na vida deste surdo mudo, aos irmãos e irmãs, a este encontro com Jesus?
a conhecer Jesus, a estar com Ele, abandonarem os seus erros, as suas ideologias para conhecerem Jesus? Como pessoa, como aquele que tem tudo a dizer e a transformar na vida deles, assim como na nossa? Depois voltamos, o olhar para o céu é o quê? Olharmos para o princípio de eternidade. O que eu estou fazendo serve para o céu? Serve de alguma coisa? Não, não serve de nada. Então não vale a pena fazer. A palavra, o Cristo que conversa comigo na intimidade vai me mostrar que se isso não serve para a eternidade, eu não devo de fazer. Não vale a pena, devo de abandonar. E nós? O como temos vivido? Olhando para o céu e abandonando aquilo que não nos conduz ao céu? Aquilo que nos afasta do céu? E antes de continuarmos, vou ler algo que escreve Santo Ambrósio no De Misteris. Diz Santo Ambrósio, mais ou menos suas palavras: o sacerdote, portanto, te toca os ouvidos para que se abram à explicação e ao sermão do sacerdote. Abri, pois, os ouvidos e recebei o bom perfume da vida eterna, inalado em vós por meio dos sacramentos. Isto vos explicamos na celebração da cerimônia de abertura, quando falamos éfeta, isto é, abre-te. Justamente no momento do batismo dos cristãos adultos. Era isso que falava Santo Ambrósio. Nós temos nos aberto aos mistérios através dos sacramentos? E recordo mais uma vez, sacramentos são com S, não com O unicamente. Para eu comungar, eu necessito confessar. Continuemos, voltemos à questão da oração, de olhar para o céu. Se eu tenho uma vida de intimidade, de uma vida de oração sincera com o Senhor, onde eu me afasto de tudo, de todas as palavras, de todos os ruídos do mundo, para poder estar com Jesus na intimidade, na oração, ali, nada nem ninguém pode segurar a palavra de Deus. Nem mesmo eu, nem você. Jesus vai poder tocar a cada um de nós. Vai poder colocar sua saliva, ou seja, seu espírito, em cada um de nós. Tocar o nosso ouvido, enfiar a mão no nosso ouvido e fazer o que necessita para que a minha vida e a tua vida seja como Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo. É assim que o Pai age, é assim que o Espírito Santo age através de nós. Nós não podemos segurar. Quando a vida espiritual é sincera e a oração é sincera, não conseguimos segurar aquilo que Deus quer nos falar e aquilo que Ele nos pede a fazer. Temos tido uma vida como a de Jesus Cristo, saindo da multidão. Nós vamos nos encontrar com Jesus Cristo ou permanecermos com os ruídos e no meio das bagunças, das coisas que acontecem do mundo, das opiniões mundanas, das confusões e não entramos na intimidade com Ele? Cabe a cada um de nós olharmos o como temos caminhado na vida espiritual. O como está este caminho de intimidade, de oração, de mudança, e se a nossa oração é verdadeira. Onde tem coisas que nos ilumina e o Senhor nos toca e nos mostra, isto está errado. E por mais que nos incomode, nos seja dolorido e difícil, nós nos esforçamos por abandonar aquilo para estarmos com Jesus. Se isso não existe, ainda não temos uma vida de oração verdadeira, autêntica, mas somente uma aparência de oração. Não chegamos à profundidade, por assim dizer. E continua o texto nos dizendo: Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muitos impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Santo Agostinho, justamente ao ler um comentário, dizia Santo Agostinho: por que esta contradição de Jesus pedir para que silenciem, porém vão falar? Simplesmente porque aquilo que Deus realizou, a fé que entrou neles, não lhes deixa calar, mas eles têm que anunciar todas as obras de Deus. E ao dizer o versículo final, ele tem feito bem todas as coisas, nós nos reportamos justamente ao livro do Gênesis. Deus fez e viu que tudo era bom. Então,
O abre-te do Senhor é nos abrirmos ao homem novo, à vida nova em Jesus. Mas nós temos nos aberto com todo amor a Jesus para que Ele nos transforme, por mais que tantas vezes nos seja dolorido? Temos vivido este momento de silêncio, abandonando a nossa surdez, que é o nosso egoísmo, para estarmos em intimidade com o Senhor, que não quer popularidade ou sucesso, mas quer um momento de intimidade para conosco? Nós devemos de deixarmos de ser surdos para escutar o Senhor e mudos para proclamá-lo. Assim, cada um de nós devemos de realizar aquilo que o Senhor nos diz e nos ensina no Evangelho de hoje. Ele quer nos libertar da nossa surdez e da nossa mudez. Por fim, a segunda leitura, continuamos o capítulo de São Tiago, 2, de 1 a 5, onde diz: Meus irmãos, a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo, glorificado, não deve admitir acepção de pessoas. E coloca a questão da acepção de pessoas na reunião de cristãos que talvez estivesse acontecendo. Pois, bem, imaginai que na vossa reunião entre uma pessoa com anel de ouro no dedo, bem vestida, e também um pobre com sua roupa surrada, e vós dedicais atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe: Vem sentar-te aqui à vontade. Enquanto dizeis ao pobre: Ficai aí de pé, ou então senta-te aqui no chão aos meus pés. Não fizestes então discriminação entre vós? E não vos tornaste juízes com critérios injustos? Meus queridos irmãos, escutai. Não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? O que quer dizer São Tiago com todo este trecho? Não está exaltando a pobreza material. Devemos de ter claro mais uma vez. Está falando do pobre por quê? Porque o pobre, normalmente, não digo todos, mas normalmente tem maior abertura a amar a Deus. Porque ele depende de Deus. Existem muitos pobres que por 50 centavos, R$ 1, se sentem orgulhosos, são soberbos, não amam a Deus, buscam a si próprios, são egoístas. E esta realidade encontramos, assim como tem muitos ricos que estão também no reino dos céus. Temos santos reis e rainhas que foram para os céus e, por isso, tinham suas riquezas materiais enquanto tais. Mas faziam o bem, amavam a Deus e amavam o próximo. Então, aqui devemos de deixar claro, o pobre é, na concepção de Tiago, aquele que tem maior abertura para amar a Deus, por quê? Porque ele reconhece que ele depende de Deus e não dos homens. Não é a pobreza, é o amor que dá sentido a todas as coisas. Porque vemos o final, a última frase, um pedaço da última frase nos diz: os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros no reino que Deus prometeu aos que o amam. Aos que o amam, é o amor que edifica. Então, o que isso tem de conexão com o Evangelho, as leituras? Justamente tem a ver com a nossa ação. Deixarmos de ser surdos e agirmos segundo Cristo. O problema é que muitos católicos, muitos cristãos, porque recebem um carguinho aqui e acolá, acham que já são superiores e escolhem o seu grupinho e assim fazem acepção não por ser rico ou por ser pobre, mas porque ele pensa igual a mim ou participa do meu grupo ou não. Não compreenderam o Evangelho. Continuam surdos e mudos, porque não anunciam o Evangelho, não trazem a unidade. Aqui justamente São Tiago está falando da comunidade cristã, e não de outros grupos, mas simplesmente da comunidade de cristãos, onde tinham ricos e pobres. Mas, muitas vezes, os ricos e pobres hoje são ricos e pobres de espírito, mais do que bens materiais. Porque aqueles que fazem acepção de pessoas porque não pensa como eu, porque não está no meu grupo, porque eu não acho que eu não gosto de fulano, porque se veste assim o assado, então esta pessoa já fez acepção e mostra a sua pobreza espiritual. Devemos de, como cristãos, amar-nos uns aos outros, como Jesus nos amou. Devemos de, na comunidade, aqueles que estão vivendo a fé conosco, acolhermos de forma igual, não ter distinção entre ninguém, porque todos também fomos acolhidos por Cristo. E devemos de recordar o valor que temos. Não valemos nem mais nem menos.
Somos pequenos diante de Deus e Jesus nos buscou e nos acolheu. Que busquemos amar o Senhor, que busquemos realmente estar realizando o anúncio do seu Evangelho com a nossa vida, com amor fraterno, com amor sincero a Deus, com a vida de oração, com a interjeição de mudarmos a nossa vida através da oração verdadeira, onde o Senhor nos questiona, onde o Senhor nos move a mudarmos tantas coisas para sermos como seu Filho, Jesus Cristo. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a sermos fiéis na escuta do Senhor, que possamos nos encontrar na intimidade da oração com Ele e permitir, assim, que Ele também toque os nossos ouvidos e tire a nossa surdez, que coloque o seu Espírito em nós e tire a nossa mudez, para que, vivendo a vida do Espírito e agindo conforme Cristo, possamos merecer um dia a glória dos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão de Maria, dos anjos e santos de Deus, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mais uma vez recordo, estamos trabalhando para, dentro de pouco tempo, ter algumas novidades no nosso canal. Talvez muito em breve comecem a ver ao menos o meu rosto, mas também teremos algumas outras coisas para que todos possam assim aumentar o seu conhecimento na fé e também amar cada vez mais ao Cristo. Deus os abençoe, um abraço fraterno a todos.